Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago do RA. Eu vou fazer o comentário à prova de estatística do Tribunal de Contas de Pernambuco. E realmente foi uma prova muito difícil, foi a prova mais difícil que eu já vi do SESP em tribunais de contas. Não dá para esperar uma prova desse nível. Ele cobrou vários assuntos que nunca tinha cobrado antes. Bom, felizmente eu posso dizer que tudo aí foi visto no nosso curso, né? Não necessariamente, isso não significa que seria fácil para você fazer na hora, tá? Pelo contrário, foi uma prova de nível realmente muito elevado. Também fiquei feliz aí porque eu acertei algumas questões, né? Que eu sempre disse, eu frisei, né? Desde sempre eu falei para o pessoal que estava me acompanhando o que vai mais cair nessa prova estatística inferencial. Pronto, foi o que aconteceu. Eu falei muito sobre teste de hipótese, né? A gente resolveu questões de teste de hipótese naquele aulão aqui no YouTube, né? Eu mostrei cálculo de normalização, né? Mostrei cálculo de variância de veio padrão lá no nosso aulão de véspera, lá no centro, no Teatro do IMISP, né? Perdão. Então, assim, tinha algumas questões que dava para fazer. Então, se você soubesse selecionar bem, você conseguia garantir aí pelo menos umas 5 questões numa prova de alto nível de dificuldade. Agora tinha ali pelo menos 2 ou 3 itens que caberiam muito bem como questões difíceis numa prova do ITA, por exemplo, tá? Então, não foi uma prova de baixo nível. Vamos dar uma olhada? Lá, pessoal. Então, vamos começar aqui com a prova. Um estudo de acompanhamento ambiental considerou que para J igual a 1, 2 até 26, um modelo de regressão linear tá simples nessa forma aqui, y igual a mais bx mais um erro, né? Então, pessoal, quando eu tenho a, vocês sabem que a gente está falando de uma reta comum, beleza? Então, vamos lá. Em que a e b são constantes reais, yj representa a variável resposta ao j elemento da amostra, xj é a variável regressora correspondente e a j é um erro aleatório que serve de distribuição normal com média nula, isso aqui tem que ser mesmo, e variância v. Aplicando-se nesse estudo o método de mínimos quadrados ordinários, obteve-se a resta ajustada y igual a 1 mais 2x para j igual a 1 até 26. Considerando que a estimativa, essa palavra é importante, tá, pessoal? Estimativa da variância v seja igual a 6 e que o coeficiente de explicação, né, que a gente chama de determinação, seja r ao quadrado igual a 64, julgue os seguintes itens. Vamos lá. Item 106. A razão é j sub v, para cada j é uma variável aleatória que segue distribuição normal com média nula e variância unitária. Pessoal, vamos lá. O que é que foi que a gente viu nas nossas aulas sobre normalização? Normalização, a gente vai pegar o seguinte, z igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão. No caso seria o EJ menos a média que é zero e o desvio padrão é raiz quadrada da variância. Então seria EJ sobre a raiz quadrada de V. Beleza? Então EJ sobre a raiz quadrada de V que tem a média nula e variância unitária. Tudo bem? Portanto, aqui esse item está errado. Não é sobre V, é sobre a raiz de V. Tinha que ser aqui o desvio padrão. Tá? Só por curiosidade, vamos calcular aqui quem seria a variância, né? Então, a variância do EJ sobre V, o que é que eu posso fazer? Esse V aqui, ele sai, mas ele sai ao quadrado. Fica 1 sobre V ao quadrado vezes a variância do EJ. E a variância do EJ seria V. Portanto, dá 1 sobre V, isso aqui é diferente de 1, beleza? No caso, dá 1/6, né? Então, esse item está errado. Vamos para o próximo. 107. Não se assuste com esses somatórios, tá? Se x barra representa a média amostral da variável regressora e y barra representa a média amostral da variável resposta, com x barra positivo e y barra positivo. Ele quer saber se o y barra é maior que x barra, né? Pessoal, y não é 1 mais 2x. No caso, ele fez assim, reta ajustada é 1 mais 2xj. Então, pessoal, se a gente passar aqui a média, ou o valor esperado, a gente vai ter que essa mesma relação vale para a média. O y barra vai ser 1 mais 2x barra.
Então isso aqui realmente é maior do que o x barra, né? Porque o x barra é positivo, então 2x barra é maior que o x barra e eu ainda estou somando 1. Então realmente isso aqui está certo. Beleza? Vamos agora para o próximo, 108. O desvio padrão da variável regressora é igual a 1,6. Bom, esse aqui é um item bem difícil. Ele é difícil porque a gente tem a estimativa para a variância do erro, não exatamente a variância do erro. Então, a estimativa para a variância do erro ela é dada pelo S, que é resíduo, vamos chamar assim, resíduos, tá? Dividido por N menos P, em que P, tá? A gente tem esse modelo assim, y igual a A mais BX mais um erro. O P, nesse caso, o P é 2, porque eu tenho duas variáveis, o y e o x, beleza? Então, quando eu falo a estimativa da variância, aí eu tenho que considerar essa expressão aqui. Fica 6 igual ao SQ resíduos, dividido por 26 menos 2. Então, SQ resíduo vai dar 6 vezes 24, que é 144, beleza? Aí agora a gente vai usar aqui o R ao quadrado. Bom, eu queria dizer que foi a primeira vez que o CESP cobrou essa expressão em provas. A gente viu lá no curso, mas foi a primeira vez que ele cobrou em provas. A gente não tinha nenhuma questão que falava sobre isso, né? Então, por isso, esse item acaba sendo de bastante dificuldade. Mas vamos ver, vamos continuar aqui. O R ao quadrado é a soma do quadrado da regressão, tá? Deixa eu escrever aqui, soma do quadrado da regressão dividido pelo SQ total. Vamos lembrar o que é o SQ quadrado, né? Esse soma de quadrado de regressão é a melhoria, o quanto melhorou a estimativa de y com a nossa regressão linear. E SQ tot é como era antes. Então a determinação é o quanto eu melhorei dividido por como era antes. Beleza? Então isso aqui, pessoal, melhorar é o que? É eu pegar o que é o erro antes e subtrair o erro agora, né? Que o erro depois da regressão. Esse é o sentido de melhorar. É eu pegar o como era antes, o erro antes, e subtrair do erro depois. Bom, então isso aqui fica 1 menos o SQ res dividido pelo SQ tot. E isso é 0,64. Portanto, o SQ res dividido pelo SQ tot vai ser 1 menos 0,64, que é 0,36. O SQ res é 144, dividido pelo SQ tot é 0,86. Então, pessoal, o SQ tot vai ser 144 dividido por 0,36, que é 400. Beleza? 400. Então, vamos continuar aqui. Vou passar agora para o próximo quadro. Pessoal, esse SQ... Agora a gente pode calcular o soma de quadrado de regressão, que é a melhoria, né? Então, como era o erro antes, menos o erro depois, que vai dar 400 menos 144, que é 256. Só que aí a gente viu que isso aqui vai ser duas vezes o somatório de xy, tá? Esse somatório de xy, só para lembrar, é aquele somatório, né? X barra y lá. Beleza? Então, isso aqui vai dar duas vezes o somatório dos xy. Então agora esse somatório do xy vai ficar 256 dividido por 2, que vai dar 128. Tudo bem, pessoal? Agora a nossa forma para o coeficiente B. O coeficiente B vai ser o somatório do xy dividido pelo somatório do xx. Então, pessoal, tá aí, o somatório do xx, né, seria o somatório de x menos x barra ao quadrado, tá? Que seria x e x. Então, o somatório dos xy vai dar 128 dividido pelo somatório do xx. Isso aqui tem que ser igual a 2.
Tá? Então, o somatório do xx vai dar 128 dividido por 2, que é 64. Beleza, como é que a gente calcula o desvio padrão, né? O desvio padrão, né? Vamos pegar a primeira variância para ficar mais fácil, né? Vamos pegar a variância de x. Vai ser o que? Esse somatório, tá? Como isso aqui é uma estimativa, pessoal, tem que dividir por n-1. O difícil dessa questão era lidar com estimativa o tempo todo, né? Porque como é uma estimativa, tem que ser dividido aqui por n-1. Então vai ficar o quê? 64 dividido por 26 menos 1 dá 64 sobre 25. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada de 64 sobre 25, que é 8 quintos, que é 1,6. Beleza? Então, a afirmativa está certa, né? Agora, o que é difícil nessa questão é estar lidando com estimativa o tempo todo, né? Isso aí realmente foi... porque eu não tenho, né? Eu não tenho o valor exato das estimativas do XY, o valor exato dos desvios padrões, da covariância. Eu estou sempre tendo que trabalhar com essas estimativas. Aí isso carrega muitas contas, né? E para você fazer isso aqui na hora, realmente era complicado. Mas tudo bem, esse item tá certo. Vamos lá, vamos passar para o próximo. Esse aqui é um item bom de você pular e deixar em branco, né? Mas vamos lá. A correlação entre as variáveis x e y igual a 0,5. Pessoal, não vacila com essa questão, porque essa questão eu mostrei no aulão, eu mostrei na aula que eu gravei aqui na véspera no YouTube. A gente fez várias questões dessas no nosso curso, tá? Coeficiente de determinação é correlação ao quadrado. Essa era uma das minhas maiores apostas de estatística inferencial. Coeficiente de determinação é correlação ao quadrado. Então isso aqui é 0,64. Portanto, a correlação é raiz quadrada de 0,64, que dá 0,8. Não é 0,5, tá? Isso aqui tá errado. A propósito, correlação não tem nada a ver com esse índice. A correlação tem a ver com quanto essa reta se adapta ao, né, no caso aqui, ao x, né, o quanto essa reta se adapta à realidade dos seus dados, né, ou seja, o quanto essa estimativa de x se aproxima do valor real com base nesse calculado aqui em y, né? Nesse caso seria isso. E no caso, voltando aqui, deixa eu voltar. A melhor definição de correlação, né, seria isso aqui, ó. O quanto essa reta se adapta ao valor real de y, ou seja, o quanto esse erro aqui vai ser pequeno em relação aos valores de y, beleza? Esse é o sentido de correlação. Então não tem nada a ver com coeficiente. Voltando aqui. Correlação. Correlação não tem nada a ver com esse coeficiente, beleza? Esse item aí tá errado, tá? Então esse item é um item fácil. Só você lembrar do que a gente viu que você conseguia matar. Vamos para o 110. Se para cada j igual a 1, 2 até 26, o ponto x, j, y, seguir uma distribuição normal bivariada com essa matriz de covariâncias, então a estimativa do elemento gama será igual a 2, né? Pessoal, o gama é a covariância. Covariância é aquele somatório dividido por n, né? No caso, a covariância tem ajuste não, tá? Então, esse somatório é 128 dividido por n, que é 26. Isso aqui vai dar aproximadamente 4,92. Portanto, isso está errado, né? É diferente de 2. Beleza? Para o próximo. Agora uma questão de séries temporais, né? Questão de séries temporais. Vamos lá. Julgue os itens que se seguem relativos ao modelo de séries temporais. Peço por ZT igual a 0,6 ZT menos 1 mais AT. Em que AT representa um ruído branco com média 0 e variância 0,8. Vamos lá. A variância do processo é igual a 1,25. ZT igual a 0,6 ZT menos 1 mais AT. Pessoal, eu sempre falo para a gente no nosso curso. Questão de série temporal não precisa decorar fórmula, tá? Principalmente isso aqui que pedem a variância. Não precisa decorar a fórmula da variância. É só você chegar e aplicar a variância aqui. A gente vê várias questões assim, não é verdade? Então vamos lá. Fica com variância do ZT vai ser a variância de 0,6 ZT menos 1 mais a variância do AT. Variância de ZT é sigma ao quadrado. Essa variância aqui, esse 0,6 sai ao quadrado.
mais a variância do AT, que é 0,8. Sigma ao quadrado vai dar 0,86, sigma ao quadrado mais 0,8. Sigma ao quadrado menos 0,86, sigma ao quadrado vai dar 0,64, sigma ao quadrado, que é igual a 0,8. Então, sigma ao quadrado dá 0,8 dividido por 0,64, que é 80 sobre 64, que é 10 sobre 8, que é 1,25. Portanto, isso aqui está certo. Beleza? O item certo, um item, né, para quem viu aí séries temporais, o item foi bem tranquilo, né? Então vamos passar aqui para o próximo. Bom, esse 112 nunca tinha caído também, mas eu coloquei nos nossos materiais como uma forma assim até de desencargo, né? Porque vai que eu pensei assim, não, vai que alguém resolve dar uma louca e cobre isso aí. E realmente foi o que aconteceu. Cobraram. Vamos lá, a autocorrelação, né, entre ZT e ZT-1 é 0,6, ao passo que a autocorrelação entre ZT e ZT-3 é igual a 0. Bom, você poderia matar essa questão só com esse raciocínio aqui. O ZT, ele não depende do ZT-1? Ele não está correlacionado? Lembra que a correlação não tem nada a ver com esse 0,6. Beleza? Tem nada. Quer dizer, a princípio não tem, né? Nesse caso tem. Nesse caso específico tem. Mas a princípio não tem nada a ver com esse 0,6. Né? Mas ele está correlacionado. E o ZT-1, ó, a gente pode escrever assim. O ZT ele está correlacionado com o ZT-1. O ZT-1 vai estar correlacionado com o ZT-2. E o ZT-2 vai estar correlacionado com o ZT-3. Então, eu já sei que existe correlação aqui. Eu já poderia marcar de cara que esse item é errado, mesmo que eu não lembrasse da fórmula. Só de eu fazer esse raciocínio. Beleza? Mas como é que resolve isso de fato? Covariância, a gente viu que covariância ZT-1. Aí a gente viu que essa covariância, ela é B elevado a módulo de gama. Deixa eu escrever aqui, geral. Tá? Aqui, se aqui for um gama qualquer. B elevado a módulo de gama vezes sigma ao quadrado. E a gente viu também que significa que a correlação, tá, vai ser a covariância dividido pelo produto dos desvios padrões. Só que no caso do desvio padrão de ZT é sigma, desvio padrão desse aqui também é sigma, então fica só B elevado a módulo de gama. Beleza? Então, portanto, a correlação entre o ZT e o ZT-1, tá? Isso aqui é B elevado a módulo de 1, que é 0,6 elevado a 1, que é 0,6. Então, esse pedaço aqui está certo. Agora, a correlação entre ZT e ZT-3 é B elevado ao módulo de 3, que é 0,6 ao cubo. E isso aqui, pessoal, bom, pensando em calcular, isso aqui eu sei que é diferente de 0. Beleza? Na hora da prova você não vai calcular, né? Ele diz que é igual a 0, mas não é igual a 0, é diferente de 0. Tudo bem? Então, esse item 112 ele está, né, errado, né? Mas se você quiser saber, né, isso aqui é 0,216. Beleza? Essa conta dá 0,216. E isso é diferente de 0. Então vamos lá, né? Mais um item aí que dá para fazer, né? Se você lembrasse das expressões, né? Assim, todo esse material, né, tava lá no nosso formulário estatístico. Agora, para quem estudou estatística na última semana, realmente foi uma prova bem difícil. Foi uma prova que queria ver quem realmente estava estudando estatística há bastante tempo. Vamos continuar. Para avaliar se a proporção P de itens defeituosos enviados por um fornecedor estava acima do valor pactuado, um analista, a partir de uma amostra aleatória de itens enviada por esse fornecedor, testou a hipótese nula, H0, P igual a P menor do que 0,25, contra a hipótese H1, P maior do que 0,25, utilizando o nível de significância alfa igual a 1. Pessoal, o nível de significância, a gente vai lembrar que é o erro do tipo 1, né? O alfa é o erro do tipo 1, o beta é o erro do tipo 2. Aí vamos lá. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. 113. O nível de significância representa a probabilidade de se aceitar a hipótese nula quando na verdade P for superior a 0,25, né? Isso aqui é exatamente o H1, né? H1, P maior do que 0,025. E o H1 quer dizer que a hipótese nula é falsa, né? Porque o H1
vamos lembrar aqui, eu nem anotei, né? Mas o H1 é a hipótese alternativa. Beleza, vamos lá. Pessoal, o jeito mais simples de você lembrar da diferença entre o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2 é lembrar essa fórmula aqui. Π é igual a 1 menos beta. Porque o π é a potência do teste. E o que é a potência de um teste? Potência de um teste serve para detectar erros. Então é a probabilidade de detectar erro. Isso aqui talvez seja o conceito mais intuitivo, que a potência de um teste é a probabilidade de detectar erro. E o que significa ele detectar um erro, detectar uma fraude? Significa que a hipótese nula ela tem que ser falsa. E detectar erro é rejeitar. Né? Se a hipótese não for falsa, eu posso aceitar ou posso rejeitar. Só que se eu rejeito, eu estou falando da potência do teste, porque esse é o objetivo do teste, né? Detectar erro. Beleza? Aqui eu estou detectando erro. Só que π é 1 menos beta, né? Então, se a hipótese nula é falsa, ou eu aceito ou eu rejeito. Se eu rejeito é π. Se eu aceito, então aqui tem que ser beta, porque aí π mais beta vai dar 1. Beleza? Então aqui o beta, né, é o erro do tipo 2. Aí você percebe o seguinte, que isso aqui que está escrito, ó, o nível de significância representa a probabilidade de aceitar a hipótese nula quando ela é falsa. Isso aqui está errado, isso aqui é o erro do tipo 2, tá? O beta, beleza? Então isso aqui está errado. Passa para a próxima. Caso o p-valor do teste efetuado pelo analista seja igual a 0,05, é correto concluir que a afirmação proposta na hipótese nula seja verdadeira. Pessoal, a gente tem a regra de rejeição. Quando o nível de significância for maior ou igual ao valor p, a gente vai rejeitar a hipótese nula. Bom, então isso aqui já está errado, né? Mas vamos entender o que é que isso quer dizer. Isso quer dizer o seguinte. Eu tenho aqui o centro da hipótese nula, seria o 0,025. O que é o p-valor? Quer dizer o seguinte, eu obtive essa amostra aqui. Essa aqui foi a amostra que eu obtive, tá? Isso aqui sim é o normal. E aí o p-valor é isso aqui, ó, essa região. Essa região é o valor p. Que seria a probabilidade de obter uma amostra semelhante aqui. De obter uma amostra semelhante a essa aqui, né? O x-bar, tá? Quer dizer o seguinte, a hipótese nula é que a probabilidade está aqui em 0,25, mas eu obtive de fato essa aqui. Então, se eu considerar que realmente é verdade que o P seja 0,025, a probabilidade de eu obter uma amostra semelhante à que eu obtive na prática, né? Essa aqui é obtida na prática, né? É esse valor P aqui, beleza? E aqui o H0. Essa aqui é a hipótese e essa aqui é o que foi obtido na prática. Então, se eu considerar a minha hipótese verdadeira, a probabilidade de eu obter uma amostra desse patamar é o valor P, 0,025. E o que é o nível de significância? Nível de significância é o seguinte, ó, é a zona de rejeição, em que essa área aqui, ó, toda essa área vai ter exatamente alfa igual a 0,01, né, que é 1%, beleza? E tudo que está aqui, eu desenhei de vermelho, mas deixa eu trocar de cor. Tudo que está aqui é uma zona de rejeição. Ou seja, a minha amostra está na zona de rejeição. Então, o que é que eu vou fazer? Rejeita a hipótese nula, beleza? Mas você não precisa pensar nisso na hora da prova, não. É só você lembrar disso aqui, ó. Alfa maior ou igual ao valor P, eu rejeito a hipótese nula, portanto o item está errado. Pessoal, então é isso que a gente tinha para falar sobre essa prova de estatística do TCE Pernambuco. Espero que você tenha se aproveitado das questões mais razoáveis para garantir alguns pontos. Espero que você tenha ido muito bem nessa prova, né? Tinha realmente alguns itens que não dava para, assim, não dava para fazer de cara, né?
Tinha alguns itens que você tinha que parar muito para pensar, mas tinha outros itens que eram bem mais tranquilos, que era só você lembrar de expressões que a gente viu, que dava para fazer. Então espero que você tenha se aproveitado disso, né? Aproveitado para garantir pelo menos ali uns 5 pontos nessa prova. Eu acredito que já é um bom desempenho, já é um excelente desempenho. Tudo bem, pessoal? Então, até o nosso próximo vídeo. Até mais.